Olá, gente! Eu sou a professora Márcia e vou estar com vocês hoje na disciplina de Geografia, aqui com o primeiro ano do ensino fundamental, trabalhando um pouco da fauna brasileira. Ai, gente, eu gosto tanto de animais. E hoje eu trouxe um pouquinho os animais lá da minha casa. Vocês sabiam, né, que os bichinhos de pelúcia, eles são a imitação dos animais que a gente vê aí na nossa floresta, no nosso contexto. Não sei se vocês já tiveram galinha, se vocês já tiveram cachorro, se vocês já tiveram coelhinho. E eu trouxe até o elefante. E olha que o elefante a gente nem mais vê aqui na nossa floresta, né? Porque aí a gente também tem a questão da degradação do ambiente. Então hoje a gente só vai achar o pobre do elefante lá no continente africano. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do tema que é bem importante e bem interessante para a gente. A gente vai trabalhar um pouco sobre a fauna brasileira. E você aí, da sua casa, com a sua mamãe, com os seus coleguinhas, você sabe o que é fauna brasileira? Eu já trouxe um indicativo. Você olhando aqui para a minha mesa, você já vai pensar um pouquinho, essa professora, com esses animais, eu acho que fauna tem a ver com animais, e é isso mesmo. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre a nossa fauna? Vem comigo! E aí, a fauna brasileira? A professora Márcia trouxe um pouquinho para a gente ler. Se você ainda não sabe ler, tem problema não. Pede para a mamãe, o papai, a titia que está aí com você assistindo essa aula maravilhosa para ler com você, para você aprender tudo bem direitinho. Vamos lá? Fauna brasileira. Fauna é um nome dado ao conjunto de animais que vivem em uma determinada região, floresta, país e ecossistema específico. A fauna de uma determinada região pode ser muito variada. Dependendo das condições ambientais existentes, a fauna brasileira, por exemplo, é extremamente rica e variada, pois nosso país possui uma enorme variedade de ecossistemas. Quando a gente vai perceber isso, galerinha daí de casa, a gente vai perceber que a gente tem uma diversidade de conjunto de animais e que cada região do nosso país tem uma coisa bem específica. Se a gente for lá para o sertão do estado, a gente vai ver uns bois, umas cabras. Se a gente vir aqui, a gente vai ver uns cavalos bonitos, uns cachorros, uns gatos por aí. A gente vai ver animais que são muito específicos de cada local. E o local que a gente mora também tem esse processo. E é muito interessante a gente compreender como essa fauna ela está totalmente relacionada com a nossa geografia e com a nossa relação também com a sociedade. Certo, gente? Por quê? Porque a gente tem que perceber que a gente tem que ter um processo de conservação. O meio ambiente que a gente vive também vai demonstrar os animais que a gente tem. Como eu falei do elefante. A gente teve uma degradação tão grande, a gente teve aí a questão mesmo geográfica, as mudanças geográficas, e hoje a gente não encontra o pobre do elefante mais aqui no nosso continente. Mas as espécies que nós temos que valorizar e nós temos que conservar para que elas não entrem em extinção. Vamos saber mais um pouquinho disso? Vamos ver lá no quadro? Percebe-se, portanto, que a fauna está diretamente relacionada com o meio ambiente. Se destruímos uma área, colocamos todos os animais daquela região em risco, pois destruímos seu habitat. É por isso que a destruição de habitat é uma das maiores causas de diminuição da biodiversidade no nosso planeta. Então a gente vai perceber que a redução de algumas espécies está diretamente relacionada com o trato que o homem tem dado ao nosso meio ambiente. Então, a forma que a gente cuida do nosso meio ambiente vai também representar lá na nossa fauna uma escassez de espécies. Então, se vocês perguntar aos seus avós, aos seus bisavós, vai ter espécie que ele vai dizer, meu filho, naquele tempo eu conhecia tal animal e hoje a gente corre o risco de não conhecer mais. Porque a gente tem um processo de destruição ambiental que vem também acarretando na diminuição da fauna. Então é importante que vocês, crianças que estão aí no primeiro ano do ensino fundamental, comecem a ter essa consciência e essa sensibilidade para preservar e para cuidar da nossa fauna. E aí agora a professora Márcia trouxe uma coisa bem bacana para vocês verem.
Eu trouxe alguns animais que são específicos aqui da nossa fauna brasileira. Vamos conhecer um pouquinho eles e depois vocês colocam lá nos grupos da professora quais são os animais que vocês mais gostaram dessa aula. Pode ser? Vamos lá comigo? Primeiro, a gente vai ver essa imagem aí, sobre a questão da importância da relação social com a nossa fauna, né? O cuidado que a gente tem com a nossa fauna. E aí vocês vão ver uma placa de trânsito, essa placa já sinaliza para o respeito nas travessias. Agora vamos ver os animais que eu trouxe hoje para a nossa aula. Ah, esse animal é maravilhoso! Quem não conhece? Ah, eu tenho certeza que você já escutou a professora falando no folclore. O boto, que era um homem que passava de branco e virava boto. Bem, não é bem assim a história, é uma história folclórica, mas o boto cor-de-rosa é um animal aí da nossa fauna brasileira, né? Ele é um mamífero que vive na água, ele é parente das baleias e dos golfinhos. A diferença é que ele não vive no mar, mas sim em água doce. Seu habitat são os rios amazônicos do Brasil. E aí o boto é uma espécie aí originária, né, do Brasil, e a gente tem também uma relação com ele no sentido da história folclórica do boto cor-de-rosa, mas aí é um animal que a gente tem que preservar também no sentido da nossa fauna, a fauna do nosso país. Vamos ver qual é o próximo animal, bem interessante, bem legal, para a gente conhecer? Nós temos o mico-leão dourado, né, que é um dos animais típicos do Brasil, mais famosos. Ele habita apenas na Mata Atlântica brasileira, nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, o mico-leão dourado também é um animal originário aqui, né, do nosso país e que também precisa ser preservado. Gente, todas as espécies que a gente está falando aqui, no sentido da nossa fauna, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que também ter esse processo e essa visão de preservação. E a gente tem que começar de vocês, que são pequenininhos, porque vocês vão ser o futuro, os futuros cientistas, os futuros geógrafos, que vão aí estar cuidando da nossa fauna e da nossa flora. Então, vamos ter cuidado com isso, hein? E aí, outro animal que eu trouxe, que eu tenho certeza que esse aí vocês já viram. Quem nunca assistiu o filme Rio? Acho que todo mundo já assistiu o filme Rio, né? Que tinha aquelas ararinhas azuis maravilhosas que a gente ficou apaixonado conhecendo um pouquinho da nossa floresta. Então, gente, a arara azul também é um animal aqui típico, né? Originário da nossa fauna brasileira. Vamos conhecer um pouquinho dela? A arara azul é uma espécie de ave da mesma família dos papagaios e periquitos. O termo azul refere-se à coloração marcante dessa espécie. Ela é encontrada também na Bolívia, no Paraguai e no nosso país, onde é possível observá-la na floresta amazônica, no Cerrado e no Pantanal. E, gente, essa é uma espécie aí alvo de muita caça. Vocês sabem o que é caça? Aqueles caçadores que gostam de pegar aí os animais, botar dentro de uma gaiola. Então, ela por ser essa ave exuberante, bonita, né? E também que tem que ter muito cuidado para que ela não tenha uma extinção, né? Tem que ter essa preservação da fauna. Ela é alvo de muita caça, né? Então, a gente também tem que estar de olho nesse sentido da preservação também para os caçadores, né? A gente compreender que existem essas pessoas que fazem caças indevidas e que não podem utilizar isso, né, na nossa fauna. Vamos lá conhecer mais um animal aí exuberante e bonito da nossa fauna brasileira. Vem-se embora! Olha esse animal aí, gente, ó. Trouxe até... Esse aqui eu acho que é filho dela. Se não for filho, deve ser parente, primo, sobrinho. Acho que é da família, né? Vocês estão achando? Parece um pouquinho? É, pode ser da família. Eu trouxe a onça pintada. Olha que linda! É o maior felino das Américas. Ela pode ser encontrada desde o México até vários países da América do Sul. No Brasil, a onça vive em ambientes de florestas e abertos, na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal e no Cerrado. E aí também é um animal que corre risco de extinção, né? E mais uma vez a gente pensando
em como a gente tem que preservar o nosso meio ambiente, né? Para que esses animais, eles não façam feito o elefante, né? Que a gente precisa viajar para a África para ver. Então é preciso que a gente tenha essa preservação agora, né? Dos nossos animais, os animais que vivem aqui na fauna brasileira. Vamos lá ver mais um animal. Quem será esse animal agora? Vamos ver. Ele está relacionado com algumas coisas que vocês conhecem, hein? Quero ver se vocês adivinham. Meu Deus, professora, eu morro de medo de cobra. Também tenho um medo danado de cobra. Mas essa cobra aqui, ela é a sucuri, é considerada a maior cobra do mundo. E já surgiu vários relatos de sucuris gigantescas. Gente, imagina uma sucuri do tamanho da tua rua, do tamanho da tua casa. Ai, meu Deus, eu morreria de medo. Eu correria. E você? Ficaria aí para ver? Acho que não, né? Todo mundo corre. E com mais de 10 metros de comprimento, mas a maior registrada tinha um pouco mais de 6 metros. A sucuri também, gente, é aí um réptil, né? Da nossa fauna. E a gente também, mesmo sendo, né, uma cobra, e todo mundo quer lá, né, matar. Mas a gente tem que ter essa consciência também da importância do nosso ecossistema, né? O nosso meio ambiente, ele precisa a gente ter essa cadeia de animais, das flores, das árvores, dos micro-organismos, precisa ter um conjunto aí para que ele permaneça vivo, né? Então a gente também tem que ter esse sentido de como é que o nosso ambiente ele precisa dessa correlação para que ele funcione, para que as espécies consigam sobreviver em meio a toda essa mudança climática que a gente vem sofrendo, né? Não só no nosso país, mas em todos os continentes. E aí o próximo animal que eu trouxe para vocês são as capivaras, que são a maior espécie de roedores do mundo. Esses animais típicos do Brasil podem ser encontrados também na América Central e em outros países da América do Sul. Em geral, as regiões mais próximas de rio e lago, porque vocês perceberam, né? Que a capivara adora tomar um banho, né, minha gente? Então tem que ter uma águazinha para que ela possa aí se banhar, tá certo? Então, vamos ver mais? Ah, esse aí. Gente, ariranha, também conhecida como lontra gigante. Olha, vocês conheciam esse mamífero? Será que vocês conheciam? Ah, no finalzinho da aula, quando eu vou indicar um filme para vocês, vocês vão lembrar de onde vocês conhecem a ariranha, viu? Essa lontra aí. É um mamífero carnívoro que pertence à mesma família das lontras. E aí vocês percebem, né, que o que é um mamífero, né, normalmente aquele animal que mama, e aí nós vamos ter essa espécie, que é da família das lontras, e que a gente também encontra aqui no nosso habitat, né, no nosso país, e que faz parte da nossa fauna. Certo, gente? Até aí vocês compreenderam? A fauna é o conjunto de animais, né? O conjunto de espécies de uma determinada região. Mas essas espécies também elas fazem parte de um habitat, de um bioma, e tudo isso está relacionado com a questão do meio ambiente. E para que a gente possa conhecer e ver essas espécies ainda, né? E não ter essa questão mesmo da escassez, né? No sentido de não ter mais, né? Da extinção, a gente precisa fazer com que o nosso meio ambiente ele seja preservado, né? Então, quando a gente fala em fauna e na próxima aula a gente vai falar de flora, a gente está falando também no sentido de preservação ambiental. Ah, mas isso é coisa de outras pessoas. Gente, a preservação ambiental, ela começa na nossa casa, a partir da nossa consciência, do respeito que a gente tem com a nossa sociedade, com o nosso ambiente, com a nossa rua, com as nossas atitudes, tá certo? É a atitude do lixo, é a atitude da limpeza, é a atitude do não desperdício, é a atitude de não denegrir, né, o meio ambiente, né? Então tudo isso são pequenas atitudes que vão se influenciar, né, de uma forma mais global na nossa fauna, na nossa flora. Então depende também da gente, tá, pessoal? Não fique pensando que são coisas de outras pessoas, não. Tem que começar por nós, tá certo? No seio de nossa casa, essa consciência de preservação. Vamos ver mais? E aí, gente, no dia 3 de outubro, nós comemoramos o Dia dos Animais, né?
E por que temos um dia dos animais? Por que temos esse dia direcionado para isso? Porque assim como as pessoas, os animais também têm direito, gente, né? E o Dia dos Animais é justamente uma data alusiva ao direito, ao respeito aos animais, né? Que fazem parte aí da nossa fauna. Então, essa constituição do direito também só vai ser compreendida quando a nossa sociedade começar a ter um respeito maior pelos animais. Você aí na sua rua, já viu algum animal abandonado? Você já abandonou algum animal? Epa, nem me diga isso, viu? Mas a gente percebe que a gente vive numa sociedade ainda que tem muitos animais, né, soltos, abandonados, vítimas de maus tratos. E o Dia dos Animais é justamente uma data alusiva ao respeito, à preservação e ao cuidado que a gente tem que ter com esses pequenos, né, que são aqui os meus ursinhos, mas na versão grande aí da sociedade, para que eles continuem existindo, para que eles continuem aí nos agraciando com a sua presença na Terra. Então todo mundo às vezes tem um animal de estimação, é um cachorrinho, é um gatinho, né, um coelhinho, uma tartaruga, e que a gente quer ter e quer muito bem, não é isso? Então o Dia dos Animais também é uma data para a gente pensar nesse respeito, que não é só o respeito de homem para homem, mas é também de homem para com o animal. Então vamos ler um pouquinho sobre essa data tão importante, que eu não sei se vocês conheciam, depois vocês digam aí a professora de vocês, se vocês conheciam ou não o Dia dos Animais. E faz um desenho bem bonito do animal que vocês mais gostam para me mostrar, tá bom? Vou ficar esperando. E aí uma das principais coisas, né, que vem com a alusão do Dia dos Animais é proteger e preservar todas as espécies de animais, enfatizar a importância dos animais em nossa vida e celebrar a vida animal. Como falei, gente, a gente vive numa sociedade, num mundo, né, num planeta que ele tem que existir a partir dos seus biomas, dos seus ecossistemas, da sua natureza, do seu meio ambiente. Então a gente precisa de árvores, a gente precisa de animais, a gente precisa de micro-organismos. É uma cadeia, mas para que tudo isso continue existindo, a gente precisa mais do que tudo do respeito e da preservação. Então no Dia dos Animais a gente vai sempre lembrar com muito carinho do respeito que a gente tem com aqueles que sobrevivem, que não conseguem muitas vezes se cuidar, né, por questão própria e que são abandonados, maltratados. E a gente pensar em como deveria ser diferente, né, como a gente precisa proteger, respeitar os animais que a gente tanto ama. Então vamos fazer um pacto aqui. Todo mundo que tem aí um animalzinho vai dar um cheiro e um abraço bem grande nesse momento para celebrar o Dia dos Animais. E aí a professora Márcia vai ficar muito feliz com essa atitude de vocês, sabendo que a gente vai estar aqui constituindo cidadãos bem conscientes que mais à frente vão respeitar todos e todas, sendo pessoas ou animais, tá certo? Combinado então? E aí, para finalizar a minha aula, vou trazer para vocês uma indicação de filme. Ah, eu adoro assistir filme, vocês gostam? E principalmente quando os filmes são relacionados com a nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente vai pensar na fauna, quando a gente vai pensar no respeito, quando a gente vai pensar na inclusão. Então, existem filmes, gente, que são bem bacanas. E na sexta-feira pede um filmezinho, né? Então, vamos ver a indicação hoje de filme, que eu trouxe para vocês bem bacana, para vocês refletirem um pouquinho sobre a fauna. Vamos lá? Ah, esse filme é maravilhoso! Quem já assistiu? Se você já assistiu, assiste novamente. E se você não assistiu ainda, pode começar a assistir a partir de agora, se tiver tempo. Zootopia, essa cidade é o bicho. Nesse filme vai trazer uma história bem bacana dos animais, da convivência entre eles e da relação também entre predadores, os animais que não são predadores, e como é que a gente pensa isso numa sociedade também que inclui os diferentes e as diferenças. Então essa é uma ótima opção para vocês assistirem com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a titia, com o priminho, tá certo? E dizer assim, olha,
Essa parte aí foi aquela parte que a professora falou sobre a fauna, viu? Sobre a questão do conjunto de espécies de animais. Ah, eu sou expert nesse assunto. Então, Zootopia vai ficar muito mais bonito para você depois que você assistir essa aula. Então, gente, essa aula de hoje que a gente estudou um pouquinho sobre as espécies de animais, começamos vendo também sobre o que é uma fauna e trazemos para o nosso exemplo brasileiro, né, sobre a fauna brasileira, sobre os animais, né, que a gente tem aqui no nosso Brasil, sobre a ariranha, a arara azul, a lontra, né, que é a ariranha que é da família da lontra, o boto cor-de-rosa. Então, tudo isso para a gente compreender como a nossa fauna ela é constituída, sobre as espécies de animais, principalmente as espécies que nós encontramos ainda no nosso país. E, mais importante que tudo, é a gente perceber como a gente precisa preservar o nosso meio ambiente para que a gente continue vendo todas essas espécies por aí. Porque se a gente não preservar, a gente vai chegar um momento que a gente não vai ter animal algum, hein? Imagine um mundo sem animal. Então, a gente precisa preservar o ambiente, a gente precisa preservar a nossa fauna para que a gente consiga também ter as espécies que a gente estudou um pouquinho aqui na aula. Gente, vou encerrando por aqui, vou trazendo aqui a última imagem e a mais importante. Se cuida, fica em casa e se sair usa máscara, tá certo? Beijo muito carinhoso para vocês e até a próxima aula de Geografia!